Glória a Deus. Jesus voltará a qualquer momento? Uma pergunta que muitos podem dizer assertivamente sim, voltará a qualquer momento. Outros vão usar até alguns textos, por exemplo, Mateus 24, que diz que assim como o raio sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Outros vão usar a passagem bíblica, estarão duas no moinho, uma será tomada, outra levada, dois numa cama, um será tomado, outro levado, dois no campo, um tomado, outro levado, outro deixado. Ou seja, usando esses textos, muitos falam que Jesus pode sim voltar a qualquer momento. Inclusive, é costume de muitos pastores, principalmente da linha dispensacionalista, dizerem que naquela noite, naquele culto, pode ser o último culto, pois qualquer um de nós, inclusive o pregador, o pastor que está dizendo, pode partir para Jesus ou Cristo voltar aquela noite. Então fico na mente das pessoas, atualmente que eu falo assim, né, há muitos anos já, mas não tantos anos, as pessoas pensando que Cristo pode voltar a qualquer momento. Os sinais da sua vinda estão evidentes. A sua vinda, o seu retorno, o seu regresso breve acontecerá. Mas para eu falar, eu tenho que falar conforme as Escrituras. Se você observar, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4, diz assim a palavra: Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Pedro, ou melhor, 2 Pedro 3,11, não, 1 Pedro 3,11, diz assim: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus, a partir do versículo. Quando olhamos para a história da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós vamos contemplar que no decurso da história as coisas cumprem-se segundo a palavra de Deus. Por exemplo, o nascimento de Jesus prometido cumpriu-se segundo as palavras de Deus. O seu ministério cumpriu-se segundo a palavra de Deus. Quando Jesus volta do deserto, ele pega o rolo de Isaías, ele lê o texto e fala que se cumpriu aquela passagem, ou seja, cumpriu-se as Escrituras. Ele foi como um cordeiro mudo ao matadouro, como as Escrituras. Repartiram suas vestes lá na cruz, como as Escrituras. E ele morreu e ressuscitou segundo as Escrituras, como estava escrito nas Escrituras. Então, para eu falar, Jesus pode voltar a qualquer momento, eu posso estar falando isso de uma premissa humana, de uma premissa de uma falácia, muitas vezes. De pessoas que ouviram, de outras pessoas que falaram e achou aquilo interessante, não foi conferir segundo as Escrituras. Se nós observarmos a palavra do Senhor, aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 e no versículo 13, 2 Timóteo 2 e 13, diz assim, 2 Timóteo, 2, 2, 13, diz assim, eu olho só o 13, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Aqui o texto está dizendo da fidelidade do Senhor, que ele não pode negar a si mesmo. Então, a Escritura é maior do que Deus? Não, Deus é a palavra, o Senhor Jesus é o verbo encarnado, ele é a palavra. Então ele decretou e ele vai cumprir tudo como cumpriu o que estava prometido. Já deu tempo de cumprir. Gálatas 4, verso 4, né? Mas vindo a plenitude dos tempos, veio Jesus nascido de mulher, nascido sob a lei. Então o que tinha para se cumprir no tempo, se cumpriu. O que nós temos que cumprir, o que vai ter que cumprir, vai se cumprir segundo as Escrituras. Então eu não posso apenas pegar e chutar e dizer, eu ouvi um pregador dizendo, e esse pregador dizia, e lá ele pegou até um texto e usou o texto. O problema é esse, muitas vezes o texto é usado fora do contexto, pensado daquela passagem, e as pessoas muitas vezes, por não ter o trabalho de pesquisar e de ler, elas começam a falar coisas que não é o que a Bíblia diz. E Deus tem compromisso com a sua palavra, ele não pode negar a si mesmo. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A verdade é Cristo. Então, qual é a verdade sobre a volta de Jesus? Está perto, claro. Ele voltará, sem dúvida.
Existem alguns erros que eu quero, nesse pequeno estudo, apresentar que a verdade, para nós termos o acerto nesses erros, para falar sempre a verdade. Eu não posso evangelizar, não posso pregar para alguém, não posso falar para alguém, pregar num púlpito, sem ser extremamente, estritamente bíblico. Nós erramos, pessoas erram, mas temos que estar buscando conhecimento maior. Eu já fui de uma linha pré-tribulacionista, dispensacionalista, né? Pré-milenista, já fui disso daí. Mas estudando, buscando, pesquisando, orando, lendo, sem medir esforço, até o esgotamento, cansar mesmo, sem enfadar, se fatigar de tanto, enfadar não, mas fatigar de tanto estudar, para ter um entendimento e ir buscando em Deus não uma nova revelação, mas o esclarecimento da verdade. Então, quando nós lemos para a palavra de Deus, nós temos dois erros bem apresentados. Um está em 2 Pedro 3 e outro está em 2 Tessalonicenses 2. Em 2 Pedro, o apóstolo Pedro começa dizendo o seguinte: muitas pessoas estão dizendo que o Senhor está demorando muito. Eu quero falar rapidamente para não ficar lendo, para ganhar tempo. Mas você vai lá em 2 Pedro, no capítulo 3, Pedro está dizendo que nos últimos tempos, muitos escarnecedores, muitas pessoas realmente tenebrosas, iam dizer: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, tudo continua igual, e não leva em conta o que acontece na história, na vida, no mundo, que houve dilúvio, que houve tudo. Ele está dizendo que tudo está conforme foi desde o princípio. Aí ele começa a dizer: isso aí não vai acontecer não. Então um dos erros é: Jesus não voltará. Ou ainda, será que ele voltará mesmo? Joga uma dúvida da sua vinda, do seu retorno glorioso, da sua segunda vinda. E quando chegamos em 2 Pedro também ainda, versículo 10, capítulo 3, verso 10, está dizendo assim, que a vinda do Senhor será como ladrão. Então as pessoas ficam assim: então vai ser como ladrão, vai ser de repente tal. Só que a sequência do versículo diz: com estrondo os elementos se desfarão e o mundo que existe será consumido pelo poder da glória de Deus na transformação ali, etc. Então, como ladrão e com estrondo, então não há nada secreto. Será como ladrão. Não sabemos o dia e não sabemos a hora. Então, vamos acertar essa questão. Ele voltará? Claro que ele voltará. Né? É evidente que ele voltará. E a sua vinda será como ladrão. Ele virá. A hora que não sabemos, não esperamos, não temos a noção do dia nem da hora, mas ele virá. Se você olhar para Mateus 24, versículo 43, o Senhor Jesus ensina que se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viesse, ele vigiaria. Então não sabemos a hora. Mas ele deixou bem claro que ele voltaria. Se olharmos para 2 Tessalonicenses, no 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de 1 a 10, está escrito ali que nós não somos da noite, nós somos do dia. E que nós não vamos ser apanhados de surpresa, no sentido de que não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que ele virá. Então nós estamos aqui, quer ver? Eu vou até ler esse texto, eu vou ler um pedacinho dele. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Esse aqui eu vou ler um pedacinho, só para dar uma... né? Eu vou ler aqui, versículo... Vou ler o 4 em diante, 1 Tessalonicenses 5, de 4 em diante. Mas leia depois o 1, 2, 3, a sequência toda. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas. Irmãos, igreja, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Vou parar aqui. Então virá como ladrão da noite, mas nós estamos aguardando a volta do Senhor. Nós estamos aguardando o retorno glorioso de Jesus. Só que, a exemplo do que acontece ali com Pedro ensinando, já é a segunda carta que ele ensina aquilo, que a pessoa escarnecedora dizendo que a sua vinda não acontecerá, desde que os pais dormiram, continua tudo igual. Realmente, o negócio de que Jesus vai voltar é conversa. É o que enfrentou Pedro ali, explicando para os irmãos na sua carta. É o que muitos enfrentam hoje. Mas será que ele voltará mesmo? Já ouvi tanto falar isso, já estou com tantos anos. Eu, por exemplo, tenho 50 anos. Eu já prego há mais de 30 anos. O que são 30 anos? No próprio texto de Pedro ali, de 1 Pedro 3, ou melhor, 2 Pedro 3, né? Fala que um dia para o Senhor como 1000 anos é a mesma coisa. Então as pessoas ficam jogando: mas isso aí não vai acontecer, isso aí não é conversa, isso aí é invenção, né? Então um dos erros é dizer que ele não voltará. Um segundo erro,
2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 1 adiante, o apóstolo Paulo, ele combate ali um erro, algo que estava acontecendo, e ele fala da seguinte forma, eu vou ler isso também, 2 Tessalonicenses 2, de 1 em diante. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, deixa eu abrir um parênteses aqui, a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele é um ato só, não tem uma vinda secreta, depois uma vinda depois de 7 anos, não, é uma vinda só, a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele. Pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se de nós dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Lá em Pedro está dizendo, não vai chegar não. E aqui Paulo está combatendo que já chegou. Não se demovam, não saiam do seu lugar, não saiam da posição que vocês estão, porque o dia do Senhor, nessa reunião com Ele, não será assim, dessa forma. Não fiquem perturbados, quer por epístola, quer por espírito, quer por palavra, ou quer por epístola. Porque me parece que alguém profetizou no meio deles, por espírito, alguma coisa assim, é o que dá a entender. Alguns vão até um pouquinho mais além, mas deixa eu ficar por aqui. Quer por palavra, talvez uma pregação, ou quer por carta, como se de nós quem? Os apóstolos, Paulo, Pedro, uma carta circular dizendo que ele já tinha vindo. Aí ele continua dizendo aqui na sequência, ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro, sem que antes, sem que, para que vinha o Senhor, cumprindo as Escrituras, lembra que nós falamos agora há pouco? Tudo se faz, tudo vai acontecer conforme as Escrituras, nenhuma palavra do Senhor vai cair por terra, nenhuma. Então, note bem, ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Deixa eu parar aqui. Então, nós resolvemos duas situações aqui. Primeiro, um erro que ele não voltará. E um outro que ele voltará a qualquer momento. Bom, não é bem a qualquer momento. Está perto. Está muito perto. Quando nós olhamos para Mateus 24, nós vamos observar que existe uma sequência de eventos dentro de um tempo que nós chamamos de princípio das dores. Então, dentro desse período do princípio das dores, dos últimos dias, quais são os últimos dias? Né? Em Pedro você vai encontrar o dia do Senhor, e o dia do Senhor é o dia da sua volta, do seu retorno glorioso. Guarde bem, esse é o dia do Senhor. Os últimos dias compreende da primeira à segunda vinda do Senhor, que também é chamado do período de princípio das dores. Olha só o que diz em Mateus 24, e versículo... Eu vou ler a partir do versículo 4 para ganhar tempo. E Jesus respondeu, ele está perguntando, né, quando Jesus falou que falar do templo, olha que templo lindo, etc. Aí o Senhor disse assim, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. E mais à frente, mais adiante, eles perguntam para o Senhor, quando vai ser isso? Qual o sinal da tua vinda, etc. Eles fazem 3 perguntas em uma ali, né? Então Jesus responde assim, diga-nos quando essas coisas vão acontecer, que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Aí ele responde, tenha cuidado para que ninguém vos engane. A questão é aqui, muitos estão sendo enganados. Porque muitos virão em meu nome, eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos em vários lugares, porém todas essas coisas são o princípio das dores. Então isso que acontece aqui são os princípios das dores. Sinal religioso, virão meu nome. Sinal político, guerras, rumor de guerra. Sinal geofísico, terremotos, tremor de terra. E ele vai dizendo na sequência aqui, vocês serão entregues para serem maltratados e os matarão, falta do temor, falta de amor, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar, nós temos visto isso. Então isso aqui está dentro do pacote da primeira e segunda vinda de Cristo, chamado de últimos dias e chamado e reconhecido também como o princípio das dores. Então quando nós olhamos para essas passagens, nós observamos que a vinda do Senhor, ela não será secreta. A gente já falamos agora aqui um pouquinho, 2 Pedro 3,10, que virá como um ladrão de noite, que os elementos se desfarão com estrondo. Então, não é secreto.
Mateus 24, 27 diz, como o relâmpago sai do Oriente e se mostra, vê, clareia, não é oculto, não é escondido. Um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, rápido, mas se mostra, não é escondido. Em Apocalipse 1, versículo 7 diz, eis que vem com as nuvens, em todo o olho verá, até mesmo aquele que os traspassaram. Apocalipse 1, 7. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Então temos 3 elementos aqui que deixa bem claro que não será secreto. Continua. Em 1 Coríntios 15, versos 51 e 52, Paulo diz, na verdade, eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, morreremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Paulo está dizendo aqui do momento da transformação dos corpos dos mortos em Cristo primeiro e dos vivos em Cristo na sequência. Fazendo aqui o pano de fundo, em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Né? Que virá com alarido, voz de arcanjo, a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, no momento da sua segunda vinda, seremos transformados. E aqui você observa em Coríntios 15, 51 e 52. Então não será secreta. Virá, então Pedro combate ali, não, virá sim. E Paulo corrige, olha, virá, mas espera aí, a nossa reunião com ele, a vinda do Senhor, nossa reunião com ele, que é um evento só e que não é secreto, ele vai acontecer, mas primeiro, aí nós temos que observar esse primeiro, sem que antes, vamos lá de novo, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha 2 elementos aqui, a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. A apostasia já aconteceu? De fato, existe uma apostasia estrondosa no mundo. Na igreja, você vê hoje um lugar que você chama de lugar de adoração a Deus, de lugar para culto, um salão, um espaço, um templo construído. Sabemos que Deus não habita em templo feito por mão de homens, nós somos o templo do Espírito Santo, mas um lugar separado, um lugar preparado para que seja adorado o Senhor. Então, reúne-se ali um povo e alguém entra e vê aquilo e não sabe se é um evento místico, um evento de espíritos, um negócio esquisito, e não é pregado o evangelho, não é anunciada a palavra, e as pessoas fazem ali um sincretismo onde usam elementos de culturas pagãs, elementos de culturas místicas, de culturas espiritualistas, dizendo ser um culto a Deus, fugindo dos preceitos da palavra de Deus. Nós temos que fazer segundo as Escrituras, fazer o culto segundo as Escrituras. Então isso faz parte do pacote do fim dessa apostasia. Mas isso vai aumentar ainda. Bom, hoje nós temos visto pastores que celebram casamentos homoafetivos contradizendo o que diz a palavra de Deus. Hoje você tem igrejas, entre aspas, para todo tipo. Uma que é do reteté, do roda-roda, do pula-pula, outra que é só para finanças, dinheiro, riqueza e mamon, outras que é para transes místicos, regressão. Isso faz parte da apostasia. E eu sinto muito em dizer que vai piorar. Nós, os cristãos que não aguentamos esses cultos malucos, sofremos com isso, isso vai piorar. Pastores ávidos por dinheiro, por fama, por sucesso, por status, por aplausos, por holofotes, fazem de tudo para que os templos se encham. Faz parte da apostasia. Não prega sobre a cruz, não prega sobre a morte de Jesus Cristo, a morte vicária, não pregam no ensino sobre o glorioso retorno de Jesus, não falam sobre o inferno, não falam sobre o tribunal de Cristo, não falam sobre o juízo do trono branco, não falam. É só dinheiro, riqueza, dinheiro, riqueza, para de sofrer, para de ficar doente, é só isso. E não falam de novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Inclusive fala aqui em 2 Pedro 3, no mesmo capítulo 3 que eu falei de 2 Pedro. Então, o primeiro evento que nós temos que observar aqui. Primeiro, últimos dias, princípio das dores. Então, compreende da primeira à segunda vinda do Senhor. Princípio das dores. Cristo veio, morreu, ressuscitou. Princípio das dores.
No meio né, no final, já no princípio das dores, vamos ter o quê? A apostasia. Paulo está dizendo: ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia. A apostasia está se levantando aí cada dia mais. A cada momento, uma igreja para gosto do freguês. O culto que tem que agradar o homem, não é um culto que agrada a Deus. É um culto para o homem. Você faz do seu jeito. Ali não é legal, ali só prega a Bíblia, ali as pessoas cantam louvores só para Deus. Eu quero que cante para mim. Você é o espetáculo da natureza. Você é o top das galáxias. Você é o espelho, o ouro de Ofir. Você é o centro. É isso que é cantado e é pregado em muitos lugares e tem para todo gosto. Mas lá o culto é só para Deus, louvor, adoração, exaltação a Deus, mas não tem nada diferente ali, não tem uma bacia com água para jogar no povo, não tem uma rosa ungida para levar para casa, não tem um amuletozinho para eu colocar no pacote de arroz, lá na lata de arroz, para não acabar o arroz na minha casa, não tem uma fitinha para amarrar no meu braço ali, para benzer, para proteger, para colocar no retrovisor do carro ou no para-choque. Então as pessoas querem isto. Isso chama-se apostasia. No mundo as pessoas estão distantes de Deus e vai entrar na igreja. Só que eu quero abrir um parênteses aqui. A igreja, a noiva do cordeiro, não se vende. A que se vende é a meretriz, a prostituta, a adúltera. Essa se vende. Quem paga mais leva. Mas a igreja do Senhor, a noiva do cordeiro, não se vende. Ela sofre, ela geme, ela chora. Muitas vezes ela até é envolvida em algum engano, alguma coisa, tanto que lá em Apocalipse o Senhor fala assim: sai dela, povo meu. Mas continuando aqui, outro dia eu falo mais sobre isso. Até no meu canal já tem alguma coisa lá. Então vamos perguntar aqui: o que falta para a vinda do Senhor Jesus? A apostasia está levantada e vai piorar cada vez mais. Qual é o outro elemento que está aqui? Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Houve já a sequência de apostasia, frieza, o povo vai, aí esfria, na Idade Média aconteceu isso, aí veio a reforma protestante. Aliás, teve a pré-reforma, a reforma, na pós-reforma, houve grandes momentos no século XVIII, no século XIX, inclusive no século XX, despertamento de missionários, e os momentos de frieza, momentos de caos mesmo, e estamos vivendo um momento muito difícil. Então vai aumentando essa apostasia, sempre houve nuances, mas está aumentando e vai piorar daqui para frente. E tem um segundo elemento, que está aqui em 2 Tessalonicenses 2, 3. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá. O que não acontecerá? A volta do Senhor, nosso reencontro com Ele, nosso encontro com Ele, melhor dizendo. Sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. No meu canal tem várias mensagens sobre o anticristo. O anticristo protótipo, o anticristo escatológico, o anticristo a besta, o falso profeta, está tudo lá no meu canal, você pode pesquisar na playlist escatológicos. Está tudo lá, bem explicadinho. Então, quando esse anticristo levantar, o filho da perdição, vai ter um outro evento, e esse evento nós vamos observar aqui em Mateus 24. Volta comigo para Mateus 24. Mateus capítulo 24. Versículo 15 em diante. Então Jesus pode voltar a qualquer momento? Bom, sendo Deus, ele pode fazer isso. Nada impede, ninguém pode impedir o agir de Deus, mas ele vai negar a si mesmo. Ele diz na sua palavra e ele não pode negar a si mesmo, porque ele é fiel. Então observe o que está escrito em Mateus 24, leia todo o capítulo depois, mas eu vou ler a partir do versículo 15. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou Daniel, quem lhe entenda, aqui você vai observar a aplicação disso aqui. Eu já falei no meu canal sobre os anticristos, protótipos, né? E aqui aponta para um protótipo, mas aponta para futuramente o anticristo escatológico, que é o abominável da desolação de fato, né? Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo, o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no terraço não desça para tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Então aqui nós estamos falando do ano 70,
da queda do templo, etc. Algo horrível aconteceu ali. Aí ele começa a ampliar aqui e vai mostrando que não é só isso, tem mais coisas. Observe. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Você conecta isso lá com Daniel 12, 1 e 2. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nunca jamais haverá. Aqui uma chave para nós entendermos isso. Nunca houve nem haverá. O ano 70 foi terrível. E houve coisas piores do que o ano 70? Claro que houve. Só um exemplo aqui, o nazismo, né? A morte de milhões de pessoas, inclusive cerca de 6 milhões de judeus, mas não foram só judeus que morreram, não. Na época do nazismo ali, das câmaras de gás, do Holocausto. Houve coisas piores? Houve. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, nessa questão toda que eu falei, outras e outras tantas, e haverá coisa pior ainda, como nunca houve, jamais haverá, a grande tribulação. Volta comigo. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Aqueles dias vão ser abreviados. Queridos, não é que o tempo, olha, tá vendo? Os dias estão mais curtos. Não corrigir isso, irmão. Os dias continuam com 24 horas. A hora com 60 minutos, 60 segundos. É que o tempo, a percepção por tantas coisas que nós temos, conexão com a internet, você levanta, já entra na televisão ou vai para a internet, computador, celular, tablet, no seu bolso, você faz conexão com o planeta inteiro, Japão, China, mundo, Itália, fala com um, com o outro. Tem várias plataformas, tem vários... as mídias estão aí, digitais, e você tem ocupação aqui, estuda, faz faculdade, vai para lá, para cá, tem muita coisa. Então a percepção do tempo, na impressão que dá, que passa mais rápido, mas é o mesmo. O que está dizendo aqui, esse tempo de aflição vai ser abreviado por causa do quê? Dos escolhidos. Outra coisa para aprender aqui, queridos, a igreja estará na grande tribulação. Não haverá arrebatamento pré-tribulacional. Não. A igreja vai estar aqui, ó. Observe. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser a vocês, olhem aqui o Cristo, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos, que estarão na grande tribulação. Eis que tenho predito isso a vocês, tenho dito para vocês, dito tudo já para vocês. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vão lá. Ou se disserem, eis que está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha, se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Então aqui está a grande tribulação. Na sequência, o versículo 29, eu li até o 28. Continua a leitura. Só continua lendo. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. Olha comigo aqui o verso 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora e nunca jamais haverá. Logo em seguida, 29, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidades do céu. Então, últimos dias, princípio das dores, da primeira e segunda vinda de Cristo, a apostasia, segundo Tessalonicenses 2:3 e 2:7, a revelação do anticristo, manifestação do anticristo, segundo Tessalonicenses 2:3 e 2:8, a grande tribulação, Mateus 24, de 15 a 27, ou a 28, a 27, né? A 28, que eu li. Na sequência, Mateus 24, 29, a volta gloriosa de Jesus, todo olho verá vindo numa nuvem com poder e grande glória, logo após a aflição daqueles dias. Logo, nós temos que concluir aqui que Cristo voltará
segundo as Escrituras, esses eventos têm que se cumprir. Está próximo? Não tenho dúvida. Voltará certamente? Não tenho dúvida. Pode vir a qualquer momento, enquanto o anticristo não se manifestar. Não é essa especulação aí que é o genro do Trump, ou que é o presidente Macron, ou que é fugiu agora a memória do nome do outro lá, da Turquia lá, né? O Erdogan. Ou seja, Macron é o genro do Trump, que fugiu o nome da minha agora. Quem? É um outro, já foi o Papa, já foi isso, já foi aquele outro, já foi um monte de gente. Vamos lá. Volta comigo os olhos para 2 Tessalonicenses 2 de novo, de 1 adiante agora. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por epístola, quer por palavra, quer por carta, quer por espírito, né? Que é como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. O dia do Senhor é o seu retorno. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Primeiro, a apostasia, está acontecendo, vai aumentar. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Eu já preparei até um estudo sobre esse santuário aqui, mas eu não ministrei ainda. Eu vou ministrar esse estudo daqui uns dias sobre o santuário de Deus, que ele vai se assentar. Há muita confusão sobre isso também. As pessoas ficam preocupadas na construção do terceiro templo. Vai existir muito engano, assim como tem com relação à marca da besta, vai ter com relação ao templo, algumas coisas, mas atentem-se à Escritura. O que dirige a nossa vida, o que manda na nossa vida, o que dirige, norteia, são as Escrituras. Vocês não se lembram de que eu costumava dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que detém para que ele seja revelado a seu tempo. O que o detém para que ele seja revelado a seu tempo? O que detém o anticristo para que ele seja revelado? Há muitas especulações por causa daquilo ou o que. Então tem o tempo não se chegou ainda. Essa é uma grande verdade. Quando chegar o tempo vai se revelar porque está decretado pelo Senhor. Deus é o Senhor da história. Porque o mistério da iniquidade já opera. O ministério está aí, o espírito do anticristo já está aí operando, né? Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, se o Senhor voltando vai aniquilar, vai destruir o anticristo pelo poder dele, na sua vinda gloriosa, ele tem que estar manifestado para que Cristo volte. Então, Cristo voltará, é certo. O tempo não sabemos, o dia e a hora não sabemos, como ladrão, ou seja, ele virá de uma forma inesperada, mas a igreja está esperando, mas não sabemos a hora, mas estamos esperando. O que vai acontecer antes? Estamos vivendo o quê? A apostasia, estamos vivendo os últimos dias, o princípio das dores, mas vai ter uma apostasia que ela já acontece, já está acontecendo, não é de hoje, e vai aumentar, vai se avultando. Quanto mais se aproxima do fim, isso vai evoluindo. Nós vamos ver coisas horríveis no meio do planeta. Homens rebelando contra Deus de forma descarada. Não temos visto filmes debochando de Jesus, colocando ele como um homossexual? Não temos visto os homens fazendo como em 2020, nesse carnaval passado, festa tenebrosa, pessoas zombando do nosso Senhor? Não era o nosso Senhor que estava lá, mas eles faziam a chacota do Senhor ali naquelas avenidas, zombando dele. As pessoas não fazem filmes zombando do Senhor, não criam peças teatrais, não fazem livros, escrevem contra o Criador, zombando o Criador. Vai acontecer coisa pior ainda. Se preparem, fiquem em espírito, em oração, busquem ao Senhor. Fiquem em oração mesmo, porque as coisas vão piorar. Encham as suas vasilhas de azeite. Não sejam como as imprudentes, as nécias, que tinham azeite, tinham recurso, acabou o azeite e não foi buscar mais. Porque elas saíram depois, eis que veio o noivo. Elas foram buscar, Mateus 25. Por que não foram antes? Tinham recurso, por que não foram antes? Pediram para as prudentes, deem no seu azeite. Não, vai faltar para a gente, vamos buscar. E elas foram, tinham recurso. Você tem recurso hoje, busque hoje, consagre-se hoje, viva para Cristo hoje. Não espere se levantar a grande tribulação.
não espere a apostasia se levantar de uma forma tremenda e se manifestar o anticristo, o filho da perdição. Observe, a apostasia e a manifestação do anticristo, do filho da perdição, são os elementos, são os dois eventos que antecedem ao Senhor, porque quando o anticristo vai se levantar, vai ocorrer a grande tribulação. Lembra de Mateus 24 que eu li, a partir do versículo 15? E esse é abominável, essa pessoa, esse ser, ele vai perseguir a igreja, é uma grande tribulação contra a igreja. Não é a ira do Senhor Deus, a ira do Senhor vai cair sobre o mundo ímpio, o anticristo, o falso profeta e o dragão, que é Satanás, a meretriz, que é a falsa igreja, o mundo ímpio. Mas a ira do Senhor, a grande tribulação é contra a igreja. Então observe. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Manifestação da vinda do Senhor, Jesus vai destruir pelo poder da sua palavra, o sopro da sua boca. O anticristo, ele já se levantou? Não. Então como é que você vai destruir se ele não se manifestou ainda? Ele vai se manifestar antes. Então para de falar, hoje Jesus pode voltar. Ele vai cumprir as escrituras. E para eu concluir aqui, eu quero que você observe que ele não pode negar a si mesmo. Conforme falei em 2 Timóteo 2,13, ele é fiel e não pode negar a si mesmo. Ele tem a sua palavra empenhada em honra. Ele cumpriu cabalmente cada uma das escrituras e tem cumprido e vai se cumprir. Mas para eu encerrar, vamos fazer duas leituras ainda. Uma que está em Mateus 24, 36 a 44. Mateus 24, 36 a 44. Diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho do homem, nem o filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Dois estarão no campo, um será levado e outro deixado. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considere isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Agora mais um texto, em Lucas 17, de 26 a 30, eu vou comentar e encerrar. Lucas 17, de 26 a 30. Diz assim: assim como foi nos dias de Noé, vou ler o 25. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado nessa geração. Jesus falando de uma profecia, de algo que ia se cumprir e de fato se cumpriu. Aí ele continua: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Presta bem atenção: dias de Noé e dias do Filho do Homem. A pregação de Noé e na pregação do Filho do Homem. Noé é o precursor da justiça, anunciando e pregando, as pessoas rejeitaram, construiu a arca e veio o dilúvio, e eles entraram na arca, Noé, sua família, 8 pessoas, e veio o dilúvio e levou a todos. Nos dias do Filho do Homem, em comparação aqui com os dias do Filho do Homem, de Noé, por que nos dias do Filho do Homem? Porque a pregação do Filho do Homem está plena, desde que ele veio, sempre foi evangelho, mas ali nós falamos de Cristo já, Deus feito carne e assumindo a posição de humildade, humilhando-se, sendo desobediente até a morte de cruz. E em Hebreus 1 nós temos escrito ali, versículo 1, que antes o Senhor falou pelos pais dos profetas, e agora fala nesse tempo pelo Filho. Então nos dias do Filho, estamos vivendo os dias do Filho do Homem. Presta bem atenção. Como nos dias do Filho do Homem, cadê? 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim
será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. A manifestação, nosso encontro com ele, destruição do anticristo, assim será no dia do Filho do Homem. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, a perderá. E quem perder, esse a salvará. Digo a vocês que naquela noite 2 estarão numa cama, uma será levada e a outra deixada, 2 estarão juntas moendo trigo, uma será tomada e a outra deixada, 2 estarão num campo, um será tomado e o outro deixado. Então perguntaram ao Jesus: onde será isto? Continua aqui. Ele respondeu: onde estiver o corpo, aí se juntarão também os abutres. As águias, algumas versões falam, né? O que quer dizer isto? Quando Cristo vier, não é que um vai ser levado, arrebatado secretamente, outro deixado, não. Observe o contexto. O grande problema é não observar o contexto das Escrituras. A Escritura está dizendo que quando ele vier, será semelhante aos dias de Ló e de Noé. A semelhança de Noé, ele pregava, as pessoas não observavam, ele foi para a arca, tipo da salvação, e os demais foram levados. E veio o dilúvio, ele levou a todos para a morte, condenação, juízo condenatório. Ló saiu e os demais foram o quê? Mortos, destruídos. 2 moendo, uma levada, outra deixada. Levada para onde? O contexto está dizendo de juízo. 2 num leito, porque a vinda do Senhor aqui é meio-dia e no Japão é meia-noite. 2 numa cama, um levado e um tomado. Um levado a juízo e o outro deixado em Cristo. 2 no campo, um levado, o texto aqui de levado, e observe, aí eles perguntam aqui, para onde? Olha aqui em Lucas, em Lucas 17, 37. Então perguntaram: onde será isso? Levar onde? Onde? Para onde? Onde estiver o corpo, aí se juntarão os abutres. Morte, juízo condenatório. Então Jesus pode voltar a qualquer momento? Segundo as Escrituras, primeiro tem que acontecer a apostasia que está se levantando e vai piorar. Tem que se manifestar o anticristo, porque quando ele se manifestar, ocorrerá então a grande tribulação, conforme diz, quando vocês virem que o abominável da desolação está no lugar. Lá em Mateus 24, você vai observar isso, já li, lê depois com calma. E por ocasião da sua vida, o anticristo será destruído. Então o que acontece aqui? O anticristo tem que estar manifestado, mas é fulano, quando ele for manifestado, Deus tem o controle da história. Não fique preocupado se vai ser Macron, se vai ser o Kirchner, se vai ser o Erdogan, se vai ser o sei lá quem pode aparecer. Fique em Cristo Jesus, guardado nele, confiado nele. Se você estiver aqui, na ocasião da sua vinda gloriosa, você vai conhecer, vai saber quem que é o anticristo. Vai ser uma perseguição terrível, vai ser tenebroso. Vai ser algo realmente muito difícil. Mas a noiva do Cordeiro será guardada da ira de Deus. Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Ali a ira não é a ira do anticristo. A aquisição que nós somos guardados é da ira de Deus. Porque a ira de Deus que ia cair sobre nós, caiu sobre Cristo na cruz. Nós estamos em Cristo, guardados em Cristo. Então, Cristo, Jesus, voltará a qualquer momento, depois que cumprir a Escritura. No tempo da Escritura, tudo vai se cumprir, sim, aí voltará. Últimos dias, princípio das dores, os dias do Filho do Homem, comiam, casavam, davam seu casamento, vendiam, plantavam, isso não tem problema nenhum. As pessoas estão vivendo, planta, estuda, faculdade, casa, compra carro, vende, negocia, planta, colhe, tem seu comércio, padaria, supermercado, lojas, restaurante, normal. Só que não querem ouvir o Evangelho. Veio o dilúvio e levou a todos, condenação. Veio a volta do Senhor, e os que estão fora de Cristo levou a todos, aonde se juntam os abutres ali. Amém? Que o Senhor nos guarde e que entendamos que a sua vinda será gloriosa, certa, será estrondosa, não será secreta, será com alarido, voz de arcanjo, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, com grande alarido, como ladrão de noite, segundo Pedro, né? O estrondo. Mas primeiro vai acontecer
a apostasia, que já começou, na verdade, está se levantando, e a manifestação do filho da perdição, do anticristo, a grande tribulação, então o Senhor Jesus Cristo voltará com poder e grande glória. Assim como o raio sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Que o Senhor te abençoe e o Senhor te guarde.